Olá, meus amigos, parte 2, belezinha aí? Tranquilos, firmes e fortes? Vamos lá, põe na telinha lá, vamos voltar, ó. Primeira pergunta, montante, 0,800, de graça, de graça, de graça. Segunda pergunta, capital, também de graça, de graça, de graça. Terceira pergunta da história. Sobre a taxa. Se ele perguntar sobre a taxa, você vai ter que decorar essa saída? É a raiz de índice T de M sobre C menos 1. Então, a raiz de índice T de M sobre C menos 1. E a quarta pergunta, não se assustem, é só decorar a fórmula. Se ele perguntar sobre o tempo é o log de M sobre C dividido pelo log de 1 mais I. Belezinha aí, tranquilos? Então, o resultadozinho da história aí. Então, sexta questão, questãozinha inicial aí da história. Qual é o investimento necessário em reais para gerar um montante? Ó, cuidado, o valor informado é um montante. Após 3 anos, há uma taxa composta de 10% ao ano. Então, o que nós temos aí? O nosso montante, 18.634. O nosso tempo, 3 anos. E a taxa, 10% ao ano. 10%, 10 sobre 100, corta 0,1. Beleza? Então esse é o resultadozinho da situação. Aí o que acontece na história é o seguinte. Nós queremos o capital. Então C é igual a M dividido por 1 mais I, né, elevado a T. Então o nosso montante, 18.634. 1 mais I, o nosso I é 0,1, 10%, 0,1, elevado à terceira. Então nós temos 18.634 dividido por 1,1 a terceira. Aí eu não vou fazer esse cálculo, já pode treinar sozinhos. 18.634, 1,1 a terceira é 1,331. E agora, Bruno, como é que nós vamos montar essa divisão? Aí você observa que a parte de baixo ela é decimal. Nós temos um número decimal aí na história. Então, o que eu faço? Eu vou caminhar a minha vírgula embaixo, 3 casinhas, e aí obrigatoriamente em cima eu vou correr 3 zerinhos. Isso mesmo. Então nós teremos 18.634.000 dividido por 1.331. Tranquilos? Beleza? Então, o valor aí, faltou um zerinho aqui, 14.000, são 3 zeros. Então, o resultadozinho da história, 14.000. Ok? Então, a nossa resposta aí, letra B
de bola na situação. A nossa questão 07 aí, aquela perguntinha sobre a taxa, né? E aí não esquece a perguntinha sobre taxa, aquela formulazinha especial para resolver a situação. Olha só, um capital de 8.000 foi aplicado a juros compostos durante 2 meses, obtendo-se no final do prazo um montante de 12.500. A taxa mensal de juros desse investimento está compreendido entre. Então nós temos as seguintes informações. Nosso capital de 8.000. O tempo da operação é igual a 2 meses. O montante, 12.500. E aí a matemática ela é interesseira, ela deseja a taxa da história. Então esse é o nosso objetivo aí. Então vamos lá. Quando eu desejo a taxa, é a raiz de índice T de M sobre C menos 1. Então o nosso I será igual a raiz, não precisa colocar o 2 aqui, o M é 12.500, dividido pelo C, que é 8.000, menos 1. O que eu posso fazer de cara aí? Isso. Tenho 2 zerinhos em cima, 2 zerinhos embaixo. Então, I é igual a raiz quadrada de 125 sobre 80. Aí, o que vocês já pensam já direto na história? Eu vou dividir 125 por 80. Segura um pouquinho essa pressa e utiliza um pouco a malícia da história. Porque dá para a gente desenvolver essa situação aí mole-mole. Como assim? 125 termina em 5. 80 termina em 0. Então, todo número que terminar em 0 ou 5 é divisível por 5. E aí não esqueçam que simplificar é o mesmo número dividir em cima e embaixo. Então, 125 por 5 vai dar 25. E 80 por 5 vai dar 16. Então, nós transformamos aqui, 125 por 5 vai dar 25. E 80 por 5 vai dar 16. Então, esse é o processozinho da relação. Aí, o que acontece na história é o seguinte. Como eu tenho uma raiz de número fracionário, eu posso calcular a raiz da parte de cima e eu posso calcular a raiz da parte de baixo separada. Eu acho que agora ficou mais fácil. Por que ficou mais fácil? Porque a raiz de 25 é igual a 5 e a raiz de 16 é igual a 4. Por isso que eu falei com vocês, simplifiquem a situação. Que aí vocês podem ganhar tempo na história. Então, 25, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. A raiz quadrada de 16 é igual a 4 na história. Então, esse é o processozinho da relação. Aí, o que é que nós temos? 5 quartos é igual a 1,25. Menos 1, nós temos 0,25. Quando eu multiplico por 100, eu saio da forma decimal e vou para o percentual da história. Então, quando eu multiplico por 100 aí, porque 0,25 é a forma decimal. E aí, quando eu multiplico 0,25 por 100, eu encontro 25%, que é o resultado aí da relação. Beleza? Então a nossa resposta é a letra C,
20%. Deixa eu fazer aqui um comentáriozinho. Gente, isso daqui é a mesma coisa disso. Não preciso colocar esse número aí. Então, para vocês ficarem pensando assim, por que você não colocou o 2 ali, Bruno? Que não é raiz de T, de índice T, e o T não é 2. Por que você omitiu aquele 2? Porque nesse caso eu posso omitir. Quando não tem nenhum número ali, subentende-se que é 2. Ou seja, nós temos uma raiz quadrada na história. Beleza? Tranquilos? Então você que ficou com essa duvidazinha, porque o que pega na verdade é aquela basezinha matemática que o bicho pega na história, né? Tranquilos? E a última, 08, a saideira da história. Põe a telinha. Em quanto tempo um capital C irá triplicar de valor aplicado a taxa composta de 5% ao mês? Então, em quanto tempo um capital C irá triplicar de valor aplicado a taxa composta de 5% ao mês? Ou seja, o nosso capital é igual a C. Se ele vai triplicar, então o montante será o triplo do capital. A taxa é de 5%, 5 sobre 100, que é igual a 0,05. E o tempo é a nossa diversão. Aí o que é que você faz? Isso vai no HDzinho interno. O que é que a gente lembra? Isso mesmo. O tempo é igual ao log de M sobre C dividido pelo log de 1 mais I. Vem comigo. Então, se você decorou essa saída aí, meu amigo, você vai longe na história. É só lembrar que o tempo é o log de M sobre C dividido pelo log de 1 mais I. Não esqueça que esse I tem que ser na forma o quê? Decimal. Então, põe na telinha. Então, ó, o tempo é igual ao log de M. Quanto é M? 3C. 3C. Quanto é o capital? C. Log de 1 mais I. Quanto é o I? 0,05. Eu posso cortar C com C? Pode. E aí o tempo, log de 3, dividido pelo log de 1,05. Ô Bruno, eu preciso ter um domínio de logaritmo? Não. Você vai ter o domínio se no seu edital ele colocar a função logarítmica. Que o nosso caso de tribunais morre na função do segundo grau. Quando ele exige funções. Mas é interessante você ter o domínio. Então, você não vai se preocupar com o logaritmo. No nosso caso de tribunais, não. Agora, você vai ter que ter esse domínio da fórmula que ele pode cobrar isso. Só que ele vai dar a resposta como? Põe na telinha. Observe que a resposta vai ser em logaritmos. Então, ó, a única coisa que você tem que ter cuidado é que isso aqui é log de 3 dividido por log de 1,05 meses. Por que meses? Porque a nossa taxa ela é mensal. Então você vai feliz e sorridente marcar a alternativa de letra C, que é a nossa resposta correta da situação. Beleza? Tranquilos? E a saideira aí do tema, a 09 aí, que eu queria comentar um detalhezinho de potência, né? Uma aplicaçãozinha de potência aí que o CESP está cobrando no regime composto. Então, se você quiser, dá aquela paradinha, força aí e vai desenvolver firme e forte na história. Considerando 1,16 como valor aproximado para 1,03 a quinta. Então, ó. (1,16). É correto afirmar que no regime de juros compostos, R$6.000 investidos durante 10 meses, a taxa de juros compostos, a taxa de 3% ao mês,
produzirão um montante. Então nós temos um capital de 6.000, uma taxa de 3% ao mês, ou seja, 3 sobre 100, 0,03, e o tempo, 10 meses. Beleza aí, tranquilos? Opa. Então, ó, montante é igual a capital, 1 mais I elevado a T. Então, capital de 6.000, 1 mais 0,03 elevado a décima. Então, o montante é igual a 6.000, 1,03 elevado a décima. Então, esse é o processozinho aí da história. Aí, o que nós temos na situação? Olha só. 1,03 a quinta, ele informou que é igual a 1,16. Você pode afirmar que 1,03 a décima é igual a 1,03 a quinta vezes 1,03 a quinta. Por quê? Propriedade da potência. Potência de mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes quando nós estamos multiplicando. Então, 1,03 a décima é igual a 1,03 a quinta vezes 1,03 a quinta. Eu posso realizar esse processo aí tranquilamente na história. Beleza? Então, para calcularmos aí 1,03 a décima, basta multiplicar 1,16 vezes 1,16. Simples assim. Então, nós temos 1,3456. Então, o montante, 6.000 vezes 1,3456. Corta os 3 zerinhos, caminha 3 casas. Então nós temos aí um montante de 8.073,6. Esse é o nosso montantezinho da história. Beleza? Tranquilos? Esse é o resultadozinho da situação. Ele disse que é superior a 8.000, o CESP faz a afirmativa, onde nós vamos julgar em certo ou errado. Então, realmente, o nosso montante é superior a 8.000, então a afirmativa do CESP está corretíssima aí na história. Beleza aí? Vem comigo. Pessoal, matamos aí a parte de financeira, né, até os juros compostos, acrescentei juros compostos em nosso edital, nosso curso, questão certa de prova. Aí, antes de entrar nesse tema, alguns editais, por exemplo, até o TRT do Rio Grande do Sul, ele colocou funções, mas não colocou equações. E eu sempre digo ao pessoal o seguinte, quando tem funções no edital, sempre dê uma lida na equação, porque a função ela pode gerar uma equação na história. Então vocês têm que ficar atentos a isso. Olha só outro detalhe importante. Primeiro você tem que ter um domínio do plano cartesiano, porque ele adora colocar os gráficos e solicitar a lei das funções. Isso
falando da função polinomial do primeiro grau. E na função polinomial do segundo grau, ele gosta de cobrar para vocês o estudo do vértice, a noção gráfica. Então eu vou desenvolver com vocês uma revisãozinha de plano cartesiano, relembrar os velhos tempos, onde éramos felizes e não sabíamos. A verdade é essa. Bota feliz nisso, né, pessoal? Então vamos ajeitar aqui, põe lá a telinha. Primeiro eu vou falar um pouco sobre plano cartesiano. Depois vamos falar um pouco sobre funções e aí desenvolver a nossa caminhada da história. Então, vamos lá. Plano cartesiano, plano de René Descartes. Então, é um plano perpendicular, né? Aqui é o eixo X, também chamado de eixo das abscissas. Abscissa em latim significa dizer corte. Aqui é o eixo Y, ou chamado de ordenado. Aqui é a origem, ou seja, é o ponto de encontro, é o ponto 0 e 0. O eixo X, observe que a seta representa o crescimento. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui é o 0. Aqui 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então esse é o nosso planozinho cartesiano na história. Tá certo? Aí nós temos um velho conhecido nosso, nós não podemos esquecer dele. Isso mesmo. É o par ordenado. Que é o par x e y. Cuidado, que isso é diferente de yx. O próprio nome diz, par ordenado. Ele obedece a uma ordem da história. Então, o primeiro número sempre se refere-se a x e o segundo número sempre se refere-se a quem? Ao y da relação. Então, por exemplo, aqui, ó. Quando eu marco esse ponto de cá, como é que é a representação desse ponto A? Aí primeiro eu olho para o x. O x aqui é 4, ó. Então marco 4. Depois eu olho para o lado. Olha o y, 4. Então o ponto A aí é o ponto 4 e 4. Se eu marco aqui o ponto B, está aqui o ponto B na história. Primeiro eu olho para baixo, vejo x quanto? 3. Depois eu olho para o lado, vejo y quanto? 2. Então primeiro eu olho o valor de x, depois eu olho o valor de y. E como é que eu encontro o valor de x? Isso mesmo. Olho para baixo ou para cima, dependendo de onde esteja o ponto, encontro o valor de x. Olho para o lado, eu vou encontrar o valor de y na história. Beleza? Então esse é o processozinho na história aí da situação. Então se eu coloco para cá assim, ó. Então ponto C. Olho para cima, vejo menos 2. Olho para o lado, vejo também menos 2. Ô Bruno, e se o ponto estiver aqui em x? Então veja que eu não olho nem para baixo, nem para cima. Então x, menos 2, né, que eu estou aqui em menos 2. O y que é 0.
Porque o y que determina se eu vou subir ou descer na história. Então, se eu estou aqui no ponto D, eu já estou no x, eu estou vendo aqui x menos 2. Quando eu olho o y, qual é o y que eu estou vendo aqui, do ladinho? Aqui o y é 0. Então, x aqui menos 2, y 0. Então, essa é a minha relaçãozinha básica do plano cartesiano. E aí, só para a gente recordar um pouquinho, porque eu volto a falar disso na parte dos gráficos na história. Então, assim, tira aquele trauma de função, antes que vocês se perguntem isso. Ó, fiquem tranquilos. Nós não vamos construir gráficos, tá certo? Não vai ter aquela construção de gráfico. O que a gente vai ter que lembrar é o seguinte, o que a gente vai ser exigido? É a partir do gráfico retirar a função. É isso que a gente vai aprender. Primeiro relembrar o que é uma função. Lembre-se que uma função é uma lei matemática que associa dois conjuntos não vazios, onde cada elemento do conjunto dominante se associa a um único elemento do conjunto dependente. Não precisa lembrar da teoria, não. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Beleza? O que você precisa decorar é a lei de formação da função do primeiro grau e a lei de formação da função do segundo grau. É isso que ele vai exigir de vocês nessa história. Então vamos respirar um pouquinho, relaxar. No próximo bloco vamos iniciar a função polinomial do primeiro grau. Então não saia daí, te espero para o nosso terceiro bloco.